E aí, pessoas, beleza? Galera, hoje nós iremos falar sobre os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Há uma confusão extremamente grande em relação ao que seriam os dons e o que seriam os frutos e como nós obtemos tanto os dons quanto os frutos e como desenvolvê-los. E nesse vídeo eu irei falar justamente sobre esses dois aspectos. E aí, de início, vale ressaltar que os dons do Espírito, ele é concedido, é uma graça de Deus, enquanto que os frutos, ele é desenvolvido. Só para você entender, os dons você recebe, é um presente de Deus, e os frutos você desenvolve. Os frutos, ele está ligado ao caráter, ou seja, é possível uma pessoa ter dons do Espírito e ter um caráter imaturo ou não desenvolver os seus frutos. Eu particularmente, sem querer me exaltar, eu tenho inúmeros dons, só que os frutos do Espírito, ou o meu caráter, ele ainda precisa ser desenvolvido. E aí nesse vídeo iremos entender um pouco sobre tudo isso. E aí, pessoas, só para ilustrar o que eu estou dizendo, imagine que um indivíduo ele canta na igreja ou ele prega. Isso é dom do Espírito. Enquanto que os frutos, a gente vai ter esses frutos no livro de Gálatas, o capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23, e lá Paulo ele vai dizer que os frutos do Espírito é bondade, mansidão, gozo, longanimidade, paz, amor, e contra essas coisas não existe lei ou não existe nenhuma condenação. O que esse texto ele quer dizer? Paulo está falando que se você desenvolver esses frutos em seu caráter, se você tiver essas virtudes, que é justamente o amor, o domínio próprio, a fé, a longanimidade ou paciência, paz, não existe nenhuma condenação ou algo que reprove a sua conduta. Só para ilustrar, tanto dentro do meio cristão quanto do meio social, se você é um indivíduo egoísta, se você é um indivíduo ruim, que mente, não tem domínio próprio, essas condutas ela é desaprovada tanto no meio cristão quanto pela sociedade. Ou seja, existe um juízo de valor, uma condenação sobre essa atitude. Mas se você desenvolve uma atitude segundo os frutos do Espírito, não existe nenhuma condenação. O interessante é que tanto os dons que são concedidos por Deus, que são as habilidades que você desenvolve, quanto os frutos do Espírito, que são essas virtudes de caráter, todas elas são concedidas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, é justamente o Espírito Santo de Deus que vai te conceder as virtudes de caráter, vai fazer com que você desenvolva esse caráter, e também os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Então, se você prega, canta ou tem alguma outra habilidade, seja no meio cristão ou fora dele, essa habilidade é justamente o Espírito de Deus que concede. Caso você seja desprovido de dons, você pode estar orando e pedindo para que o Espírito Santo te dê ou te presenteie com algum dom. Vale ressaltar que não existe nenhum indivíduo, pelo menos no olhar cristão e teológico, que não tenha nenhum dom. Todas as pessoas, por menor que seja esse dom, e quando eu falo menor, eu estou falando no olhar social, porque querendo ou não, a sociedade ela faz também um juízo de valor e ela tende a quantificar os dons. Só a título de exemplo, alguém que prega ou canta, ele tem muito mais visibilidade do que um outro indivíduo que, por exemplo, limpa a sua comunidade cristã, a igreja. Só que diante de Deus, tanto quem canta como quem prega ou quem limpa a igreja ou está na recepção, todos esses dons, eles têm uma importância e estão ali em pé de igualdade diante de Deus. Então, ressaltando, esse juízo de valor, essa quantificação, quem faz é a sociedade, o ser humano, mas para Deus, todos nós temos dons e todos esses dons, eles são de igual modo importantes.
E é justamente o que Paulo também vai dizer, que cada parte do corpo ela tem uma função, cada membro da igreja, cada dom que foi distribuído, ele tem uma função. Tem pessoas que irão ser tocadas por um louvor, tem outras que irão ser tocadas por uma pregação, só que tem pessoas que irão ser tocadas pelo acolhimento que é feito na recepção da igreja, ou até mesmo pelo local onde se encontra. É muito gostoso e bom você estar em uma igreja e ser uma igreja limpa, organizada, perfumada, vamos colocar dessa forma. Então, todos esses dons, eles têm importância diante do Criador. E aí, falando sobre que todo mundo tem um dom, a Bíblia fala que algumas pessoas elas irão esconder esses dons, enquanto outras irão desenvolver aquilo que lhe foi dado. Ou seja, se você acredita que você não tem nenhum dom diante de Deus, esse dom provavelmente está escondido e precisa que seja desenvolvido por você. E através desse desenvolvimento desse dom, outros dons podem ser concedidos pelo Espírito Santo. E aí, falando sobre os dons lá de Gálatas 5, a Bíblia fala, o Paulo menciona o amor, que eu acho que é o dom mais importante. A gente tem isso com Cristo. Cristo ele fala que não existe dádiva maior do que um amigo da vida pelo seu colega ou pelos seus amigos. A gente tem isso com Cristo, ele dando a vida por mim e ele dando a vida também por você. Paulo também vai falar lá em Coríntios, se eu não me engano, Coríntios 13, que o amor tudo suporta, e a gente precisa desenvolver esse fruto do Espírito. A gente precisa ter isso dentro do nosso coração, em nosso caráter, que é justamente o amor de Cristo, e a gente precisa amar independente de quem seja o outro. Eu sei, galera, que é difícil a gente olhar para uma pessoa que nos feriu, que nos machucou, e a gente amar esse indivíduo, mas é justamente o que Cristo pede de mim e de você. É o amor sacrificial, é você sacrificar a si mesmo, o seu caráter, a sua vontade em função do bem do outro. Pode parecer difícil, mas é justamente isso que nos faz diferente das demais pessoas. É amar independente de quem seja ou independente do que o outro ele tenha feito para nós. É difícil? Mas com muita oração, o Espírito Santo pode desenvolver essa habilidade em mim e pode desenvolver essa habilidade em você. E aí o outro fruto é justamente o gozo, que é a alegria. Ou seja, se você é cristão e se você tem o Espírito Santo atuando em você, não existe como você não ter felicidade. Vai haver lutas, vai haver muitas provas, mas a esperança ela permanece, porque você tem a esperança em um Deus todo-poderoso, em um Deus grandioso, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe, Criador da matéria, que é um Deus que conduz a história da humanidade, conduz a minha história e conduz a sua história. E ainda que você tenha lutas, que você tenha provações, ainda assim você vai ter esse gozo, que não é um gozo nos bens materiais, é um gozo em si mesmo, mas o gozo em Cristo, de que as coisas irão melhorar, de que você vai ter o seu quadro transformado, e principalmente o gozo, a alegria, a certeza, a esperança de um novo céu e de uma nova terra. E aí os outros frutos é a paz e a longanimidade, acho que o nome é esse, que seria a paciência. E aí eu falo primeiro da paz. Em meio a todas as tempestades, em meio à turbulência e ao caos que às vezes a gente está vivendo, a gente consegue ter paz, a gente consegue encontrar equilíbrio, porque o Espírito de Deus desenvolve essa virtude do equilíbrio. Ou seja, você não se desespera diante das provações. E eu falo isso, pessoas, por experiência própria. Enfrentei inúmeras dificuldades, provações, momentos muito difíceis mesmo, e mesmo diante de todos esses momentos eu nunca perdi a minha paz, o meu equilíbrio, não porque eu tenha mérito ou porque eu tenha forças, mas porque o Espírito de Deus traz justamente essa paz que ultrapassa toda a tempestade, todo o caos que a gente está vivendo.
E a paciência é uma outra virtude que, galera, é difícil a gente ter paciência. A gente vive em um mundo completamente cercado de instabilidade. Quando a gente sai para trabalhar é um trânsito caótico, é o vizinho que às vezes está desequilibrado, o colega de trabalho, e a gente tem que ter uma paciência muito grande para lidar com a sociedade e para lidar com o outro também. Eu vou trazer um exemplo aqui bastante claro. Eu convivi com uma pessoa e todos os dias essa pessoa me feria ou me tratava mal. E aí a minha vontade era de revidar, ou como as pessoas falam, eu vou colocar fulano no lugar dele. E as pessoas falam, você tem que sambar na cara. E aí essa era a minha vontade e foi o que eu aprendi a ouvir de algumas pessoas. Só que o Espírito de Deus falava o seguinte, você tem que ter paciência e tem que mostrar Cristo em você, porque o outro ele está ferido e foi justamente isso que ele recebeu da vida. Mas esse ciclo se encerra aqui. Como assim, galera? Vou trazer um exemplo. A gente tem A, B e C. A trata B mal, B vai fazer a mesma coisa com C e C vai fazer com D. É um ciclo. A gente oferece aquilo que a gente já dá. Já falei isso aqui em outros vídeos. Só que quando chega em mim, em você como cristão, esse ciclo ele tem que ser interrompido. Ou seja, se o outro foi maltratado, foi ferido, e é isso que ele tem, e ele vai trazer isso para você, é em você como cristão que esse ciclo tem que ser quebrado. Você tem que justamente ter paciência e tem que mostrar Cristo em você para que através desse testemunho essa pessoa seja alcançada. E aí, pessoal, chegou um momento que a pessoa caiu em si. E eu acho que ela pensou mais ou menos o seguinte, cara, eu trato o Manuelson todos os dias mal, eu sou áspero com ele, sou grosso e o cara sempre me trata com amor. E aí a pessoa teve um dia que me trouxe um presente e foi muito gentil comigo, não precisou pedir desculpa, mas eu acho que a atitude mostrou que diferente das pessoas que esse indivíduo conviveu, eu era um cara que era um pouco fora da curva. E é justamente isso que a gente precisa ter, galera. Paciência para que as pessoas vejam Cristo em nós e elas possam também serem transformadas. E aí, para finalizar, o texto vai trazer outras virtudes, que é a bondade, a mansidão, a temperança e a fé. E a gente precisa ter todos esses atributos. Ser paciente, ser bondoso, e a bondade independe do que o outro faz. Além dessa bondade, a fé, que eu acho que é o pilar da nossa vida. E eu falo isso, galera, só para a gente finalizar, que o vídeo já está longo. Independente de você pertencer a uma comunidade cristã ou de você estar fora dela, eu sempre falo isso, a nossa base tem que ser justamente a Bíblia, tem que ser justamente a palavra de Deus. E você sendo membro de uma igreja ou não, você precisa desenvolver essas virtudes. Você precisa desenvolver e amadurecer o seu caráter. Se você é cristão, continua buscando, continua orando, continua se entregando a Deus. Se você não é e caiu nesse vídeo, caso você queira ter a paz, o equilíbrio, caso você queira ter esperança, essa alegria que Cristo desenvolve, você precisa se entregar e buscar a Ele. Eu já falei, essa busca pode ser na sua casa, no seu quarto, onde você está nesse momento. Você pode orar e pedir para que Deus derrame o Espírito Santo dele sobre você e transforme a sua vida, tá? Mas é isso, galera. E aí nos próximos vídeos a gente continua. Eu parei uns dias de gravar. Tive alguns problemas, né? Tive aí um momento de turbulência muito grande. Eu falo assim que Satanás se levantou contra a minha vida, usou pessoas para se levantar contra mim, e eu tive esse momento de desestabilidade, só que eu permaneci em Cristo e Cristo continuou desenvolvendo essas virtudes, que é a esperança, a bondade, o amor.
E é isso, tá? Abraço e até o próximo vídeo, galera.